vamos fazer alguns exercícios de integrais complexas, mas o primeiro passo antes de fazer a integral é aprender a parametrizar caminhos. Então esse primeiro exercício pede para achar uma parametrização desse triângulo aqui. Como o triângulo é formado por 3 segmentos, na verdade vão ser 3 parametrizações diferentes, uma para cada segmento. Parametrização de segmento é bem simples. É só usar essa fórmula aqui. Que você pode pegar um parâmetro t variando de 0 a 1 e simplesmente usar essa fórmula. T vezes o ponto final mais 1 menos t vezes o ponto inicial. E aí, aplicando essa fórmula, para cada um desses segmentos, você chega nessas respostas aqui, tá? Depois que simplificar. O segundo exercício é o contrário. Agora ele dá a parametrização e pede para esboçar a curva. Tá? Também nesse caso é bem simples, porque as parametrizações são simples. Na verdade são essas parametrização de segmento e essa parametrização aqui de círculo, que são as mais importantes. Parametrização de círculo é basicamente um ponto Z0, que é o centro, mais o raio, vezes exponencial de IT. Com t variando de 0 a 2π, se quiser dar uma volta completa no círculo. Então, por exemplo, essa primeira aqui, a parametrização é 2 mais 2 exponencial de 2πt, com t de 0 a 1. Esse 2πt é a mesma coisa que pegar simplesmente it com t de 0 a 2π. Então, ao invés de pegar 0 a 2π exponencial de it, ele pegou a exponencial de 2πt com t indo de 0 a 1, dá na mesma. Dá para ver aqui que o raio vai ser 2 e o centro em 2. Então vai ser esse círculo aqui, centro 2, raio 2. Então está aí a parametrização, a figura dessa parametrização. O segundo, ele dá essas duas parametrizações, it com t indo de 0 a 1, e t menos 1 mais i, t indo de 1 a 2. Como aqui são funções de primeiro grau inteiro, então isso aí já me diz que vão ser segmentos. Okay? Aí você pode ou pegar essas expressões e tentar colocar naquele formato lá da parametrização padrão, ou no caso aqui o mais fácil de fazer é pega o t inicial, joga ali, então já sei que vai começar no ponto 0. Depois pega t igual a 1, joga ali, vai dar i, então o ponto final do primeiro segmento vai ser o i. O segundo segmento começa em t igual a 1, se eu jogar t igual a 1 ali, vai dar i, então começa no ponto onde o outro tinha terminado. E depois pega t igual a 2, joga ali, vai dar 1 mais i, então esse é o ponto final. Então pronto, já sei que o primeiro pedaço vai ser esse segmento aqui, o segundo pedaço aquele segmento. Então basta pegar t inicial e final e jogar para achar os pontos inicial e final. Esse segundo é uma constante i mais 1 vezes exponencial de 1it. Então eu já sei que é uma parametrização de círculo. Só que ao invés de exponencial de t, exponencial de menos it, isso só faz mudar o sentido da parametrização. Aquela parametrização com exponencial de t dá círculos no sentido anti-horário. Se eu mudar o sinal do t e botar um menos ali, então dá um círculo no sentido horário. E como ao invés de pegar de 0 a 2π, peguei só de 0 a π sobre 2, então vai dar só 1/4 de volta. E mais especificamente, para ver exatamente qual pedaço, pega o ponto inicial t igual a 0, joga ali, vai dar i mais exponencial de 0, então vai começar no ponto 1 mais i. E para t igual a π sobre 2, joga lá, vai dar exponencial de menos i π sobre 2, que é menos i, com mais i vai terminar no ponto 0. Então eu já sei que é esse segmento de arco aqui, ligando esses dois pontos. Bom, vamos propriamente para as integrais. Então ele está pegando aqueles caminhos lá de cima, que a gente já viu as parametrizações, e pede para integrar essas funções aí naqueles caminhos. Bom, não tem segredo. Então a primeira integral é no caminho γ1, que é dado por essa parametrização aqui, contendo de 0 a 1. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa fórmula da parametrização, colocar aqui em todo lugar que tiver o z, então aqui, e aqui no dz vai ser o diferencial desse z aí, dessa expressão, que então é a derivada disso aí. Deriva isso aí, você vai chegar
nessa expressão aqui. Ok? E aí, então, você vai pegar isso aí, que agora virou uma fórmula só de t, então uma integral de uma variável real, integral do t inicial até o t final da parametrização, então no caso 0 a 1. Então agora virou uma integral real normal. Aqui você pode cortar essas duas exponenciais, então vai sobrar a integral de 2π, uma constante pode passar para fora, sobra a integral de dt de 0 a 1, faz as contas, vai chegar a resposta 2π. Okay? A segunda integral, integral de z conjugado, naquela curva gama 2, que na verdade é formado por esses dois pedaços aí, então na verdade vou ter que quebrar a integral em duas integrais, uma nessa primeira parametrização, a outra na segunda parametrização. A primeira parametrização é z igual a it, contínuo de 0 a 1. Então, aqui onde tinha o z conjugado, pega conjugado de t, dz vai virar diferencial de t, ou seja, derivada de t que vai dar i vezes dt. No final das contas, vai virar uma integral de 0 a 1 de t dt, faz normalmente. A segunda parametrização, mesma coisa, pega a segunda fórmula, substitui aqui e aqui, deriva ali aquele segundo pedaço, no final cai numa integral real, faz normalmente, chega na resposta. E a mesma coisa a terceira. A parametrização era i mais elevado a menos it, então coloca isso aí no lugar do z, dz vai ser derivada disso aí, faz as contas, cai numa integral real, sem segredo. Ok? Então, o princípio é isso. Uma outra maneira de fazer integrais complexas é usando o teorema fundamental do cálculo, que é quando você tiver uma expressão que você saiba achar a primitiva dela. Então, no caso aqui, eu tenho a primeira integral, integral de z. Eu já sei que a primitiva de z é z ao quadrado sobre 2, né? Pode calcular usando as mesmas técnicas de cálculo real. Aí então vai dar z ao quadrado sobre 2 calculado no ponto final menos no ponto inicial da curva gama 1. Como a curva gama 1 para t igual a 0, t igual a 1 vai dar o ponto 4, a parametrização está começando, dá a volta no círculo e termina ali no mesmo ponto. Então ponto inicial igual ao ponto final 4. Então você vai pegar o z ao quadrado sobre 2, calcular em 4, menos a mesma coisa calculada em 4, aqui está um errinho. Então vai dar 16 sobre 2, 8, menos o ponto inicial também vai dar 8, então no final vai dar 0. A segunda, integral de cosseno de πz. Acha a primitiva, pode fazer substituição, o método que você quiser de integral real, pode continuar usando aqui para achar a primitiva. Primitiva de cosseno de πz é seno de πz sobre π. Então pega essa primitiva, calculando o ponto final menos o ponto inicial. Como a curva gama 2 começa aqui no ponto 0 e termina no ponto 1 mais i, então você vai pegar aquela primitiva, calcular no ponto 1 mais i, menos, aí pega calculando o ponto 0, faz as contas e chega na resposta. Ok? No caso aqui, apareceu um seno de um número complexo, lembra de usar aquela formulazinha lá de... Pode escrever ou em termos de exponenciais ou então de trigonométricas e hiperbólicas. Letra C. Integral de 1 sobre z menos i quadrado. De novo, pode fazer substituição, chama z menos i de u. A integral de 1 sobre u quadrado pode escrever como u a menos 2, aí integra, aumenta 1 no expoente. Faz toda aquela que vocês estão acostumados a fazer do cálculo real. Aí você acha a primitiva. Aí pega o ponto final, menos o ponto inicial. Aqui o ponto final é 0, o ponto inicial é 1 mais i. Então pega esses valores, joga na primitiva e faz as contas, chega na resposta. Ok? Então são duas maneiras de fazer integral complexa. Um fazendo parametrização, outra, se você achar a primitiva, só pega a primitiva no ponto final menos no ponto inicial. Aqui o exercício 5. Ele dá uma função, ok, e um caminho, e pede para
calcular a integral. Okay. Bom, quando a função está escrita em termos de x e y, não dá para achar primitiva como a gente está fazendo ali em cima. Então tem que realmente fazer a parametrização. Aqui o caminho é formado por dois segmentos de reta. Então pega aquela fórmula padrão lá para parametrizar segmentos de reta. Como vão ser dois segmentos, vão virar duas parametrizações, então vão virar duas integrais. Aí pega na parametrização, ver a parte real, a parte imaginária vão ser o x e o y, substitui aqui e faz a conta como a gente fez lá em cima. Okay? Então, por exemplo, aqui a parametrização, né, ele fez, deu isso aqui. Então, na primeira integral, vai pegar a função calculado nisso aí. Então, nessa primeira parametrização, o x é t, o y é 0. Pega isso aí, joga lá na fórmula dela. Então, onde tiver x, bota t, onde tiver y, bota 0. Vai sobrar isso aqui. Ok. No lugar do dz, você vai botar diferencial dessa parametrização, então vai virar só dt. Aí virou uma integral de variável real, faz normalmente. Okay. O segundo segmento, a parametrização é 1 mais it. Então, o x é 1, o y é t. Substitui lá na fórmula da função, você vai chegar nisso aqui. O dz vai virar o diferencial disso aqui, que vai dar i dt. Okay. Aí depois é só simplificar e calcular a integral normalmente. Aqui é parecido, só que agora a parametrização é um círculo, mas o método de resolução é o mesmo. O d caminho é um quadrado, então na verdade vão ser 4 segmentos que você vai ter que parametrizar, vão virar 4 integrais, vai dar um trabalho, mas não tem nenhuma grande novidade. Falar em mais detalhes só esse último aqui, porque agora a curva é um segmento de parábola. Okay. As parametrizações padrões que a gente viu ali em cima é só para segmento de reta e círculo. Então esse aqui não cai em nenhum dos dois casos. Bom, mas parábola e curvas em que são dadas por uma equação em que uma variável está isolada em termos da outra são fáceis de parametrizar. Aqui basta você pegar o quê? Parametrizar significa achar uma fórmula para x em função de t e para y em função de t que satisfaça aquela equação e que percorra todo o segmento que você quer. No caso aqui, se o y é x², então o y está escrito em termos de x, a maneira mais fácil de parametrizar é pegar o x como sendo o próprio t, e aí se o x é t e o y é x², então o y você descobre que é t². Muito fácil. Okay? Se tivesse uma equação que fosse o x escrito em termos de y, você pegaria o y igual a t e descobriria quem é o x. Bom, no caso aqui ele quer o segmento da parábola indo entre esses dois pontos. Então, só questão de descobrir qual que é o t inicial e final que faça começar aqui e ali. Ponto inicial é 0, 0. Para obter 0, 0 aqui, basta pegar t igual a 0. Né? Ponto final 1 e 1. Para obter 1 aqui e 1 aqui, basta pegar ponto final t igual a 1. Okay? Então está aí a parametrização do caminho. E aí continua como antes. Okay? Pega o t e o t ao quadrado. Cadê? Usa lá para montar a parametrização. Então, a parametrização vai ter t mais it ao quadrado, com t indo de 0 a 1. Então, você vai pegar isso aí. Cadê a função? Cadê a função? A função é z vezes z barra. Okay. Então, o f de z é z barra, que é a mesma coisa que módulo de z quadrado, né? Então, quando eu substituir o z por t mais 1 mais it ao quadrado, o módulo disso aí ao quadrado vai ser t ao quadrado mais t ao quadrado, então t à quarta. Então, está aí a função em termos desse z aí parametrizado.
No lugar do dz, você vai botar o diferencial disso aí. Então, deriva isso aí em relação a t, vai ficar 1 mais 2it dt. Está aqui. Aí depois é só distribuir e fazer a conta normalmente. A questão 6. Aí é uma questão de estimar valor estimar um valor máximo para o módulo da integral. Okay? Aí é só usar um teorema que vocês devem ter visto na videoaula, que diz que a integral de uma função num certo caminho, em módulo dela vai ser sempre menor ou igual do que o maior valor da função no caminho todo, ao longo do caminho todo, vezes o comprimento L do caminho. Okay? Então você basicamente vai ter que pegar a função e olhar o módulo dela ao longo do caminho e ver qual o maior valor possível. E depois calcular o comprimento do caminho, e aí multiplica as duas coisas, você tem uma estimativa para o módulo máximo da integral. Ou no caso aqui, esse primeiro exemplo, a função exponencial de z sobre z menos 1 e o caminho é isso aqui. Isso aqui é aquela parametrização padrão de círculo, né? No caso aí, não tem nenhuma constante somando, então o centro é 0, o raio é 3, exponencial de t contém de 0 a π, então vai dar simplesmente a parte de cima do círculo, desse círculo aqui. Tá, ok? Bom, o comprimento desse círculo, ele fez aqui calculando a integral, tá? Integral de uma curva, aí pode ser simplesmente calculado pegando a integral do módulo da derivada da parametrização, só que no caso aqui, como é um arco de círculo, só usar o círculo inteiro seria 2πr, metade do círculo vai ser πr, e o raio é 3, então 3π. Aqui poderia ter usado direto a fórmula de geometria. Então já sei o comprimento do círculo, falta estimar o módulo da função. Okay? Bom, o módulo de exponencial de z sobre z menos 1, eu quero achar o máximo disso aí, vai ser o quê? Posso pegar o módulo da exponencial e o módulo aqui embaixo. Okay? Bom, só que aí embaixo eu tenho o módulo de uma subtração. Se eu quero achar o máximo dessa fração, então eu posso substituir o denominador pelo mínimo, né? A fração vai ser maior quando o denominador for menor. E o menor valor do módulo de uma diferença vai ser a diferença entre os módulos. Okay? Bom, só que agora, como o z está em cima daquele círculo, o módulo dele é 3. Então, o módulo de z eu já sei que é 3, então o denominador vai dar 2. Em cima, módulo exponencial de z, o z é 3 elevado a it. Ok? Então, esse elevado a it aqui eu posso escrever como cosseno de t mais i seno de t. E aí, como está isso aí tudo em cima no expoente do e, então usa aquela regrazinha de que o módulo da exponencial é exponencial da parte real. Então vai ficar só a exponencial do 3 cosseno de t. E a exponencial de 3 cosseno de t, como o valor do cosseno vai ser no máximo 1, então essa exponencial vai ser no máximo exponencial de 3. Então tá aí, consegui achar uma estimativa para o maior valor possível da integral ao longo do caminho. Aí é só pegar isso aí e multiplicar pelo comprimento do caminho, tem uma estimativa para o módulo da integral. Okay? Eu sei que o módulo da integral vai ser no máximo esse valor aí. Outro exemplo de estimar módulo integral. Quero estimar o módulo dessa integral aqui esquisita. Então, vai ser dois trabalhos. Estimar o máximo do módulo do que está dentro da integral e o comprimento do caminho. No caso, o caminho é um r vezes e elevado a it, então de novo é um círculo de raio r, centro na origem, t indo de 0 a π, então você vai ser só a parte de cima. Então o comprimento de novo vai ser o raio vezes π. Então aqui não precisava nem ter feito integral como ele fez aqui, poderia ter usado direto a fórmula da geometria. A parte mais difícil é estimar o módulo que está dentro da integral. No caso aqui eu tenho um módulo disso aqui, de novo, pego o módulo do numerador,
dividido pelo módulo do denominador. O módulo do denominador aqui vai ficar o módulo disso aqui, vezes o módulo do z ao quadrado mais 9. Como eu quero achar o maior valor possível para a fração, então isso aí equivale a achar o menor valor possível para o denominador. E aqui, módulo de uma soma ou subtração vai ser sempre minimizado pegando a subtração dos módulos. Então, aqui, o módulo de z ao quadrado mais 4. Posso trocar pelo módulo de z ao quadrado menos o 4. Mesma coisa aqui, posso trocar por módulo de z ao quadrado menos 9, que seria o menor valor possível para esses denominadores, o que daria o maior valor possível para a fração. O módulo de z quadrado, como eu estou em cima daquele círculo de raio R, então ele vai ser simplesmente R. Aqui ele botou módulo de R, mas não tinha necessidade disso. E lá em cima, mesma coisa de antes, tem o módulo dessa exponencial, troca o z pela parametrização, que é R vezes z elevado a it. Deixa eu fazer aqui com calma. Vai ficar 3i vezes R vezes z elevado a it, vai ficar R vezes cosseno de t mais i seno de t. Quando eu multiplicar por aquele i que está lá na frente, então vai ficar menos 3r seno de t mais 3ir cosseno de t, ok? E aí o módulo dessa integral, módulo dessa exponencial, é simplesmente a exponencial só da parte real, então só do menos 3r seno de t, que está aqui, ok? Bom, só que aí, exponencial de menos 3r de seno de t, como o seno de t vai variar de menos 1 a 1, e isso aqui vai variar de menos 3r a 3r, e o maior valor possível para isso aí vai ser quando eu pegar exponencial de 3r, ok? Peraí. Acho que aqui tem um errinho. Não, desculpa. O t está indo só de 0 a π, ok? 0 a π, o seno vai variar só entre 0 e 1, ok? O seno só fica negativo depois do π. Então, como o seno vai ficar de 0 a 1, então isso aqui vai estar entre menos 3r e 0, ok? Então, isso aí vai variar entre exponencial de menos 3r e exponencial de 0. Isso aqui é menor que 1, né? Exponencial do número negativo fica menor que 1. Isso aqui é igual a 1. Então, o maior valor possível dessa expressão vai ser 1. Okay. Então, está aí o módulo dessa expressão vai ser no máximo isso aqui. Aí pega isso aí, multiplica pelo comprimento do caminho. Então, você tem uma estimativa para o módulo máximo da integral. O oitavo, também parecido. Okay? Quero estimar o módulo dessa integral aqui. No arco de circunferência, módulo z igual a 2, então círculo de raio 2, que está no primeiro quadrante. Então, nesse arco aqui. Ok. Então, comprimento desse arco, faz as contas, vai dar π, não precisa nem calcular a integral de novo, poderia direto usar a fórmula de geometria. E o módulo dessa expressão que está dentro, 1 sobre módulo z quadrado, o máximo disso aí vai ser, pode ser maximizado diminuindo o denominador. O menor valor para o denominador vai ser o módulo de z quadrado menos o módulo de 1, que é 1. Okay? Como nesse círculo aqui, esse círculo pode ser parametrizado como 2 exponencial de it, okay, contendo de 0 a π sobre 2. Então, o módulo de z nisso aí vai ser 2. Então, isso aqui vai dar 1/3. Aí, multiplica pelo comprimento, você tem uma estimativa para o módulo da integral. Ok? Esses problemas de estimação, dependendo da função, podem ser bem trabalhosos. Então, é isso.